Fez o toque para Rodrigo. Bate, Neymar. Bate pro gol. Insistiu Neymar. Escapuliu. Bateu. Gol! 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 É do Brasil! Neymar é o nome dele! Eu pedi pra ele bater pro gol, ele fez a tabela, a bola sobrou, ele limpou a jogada, meteu pro gol! Aos 16! Pode terminar o primeiro tempo, seu juiz! 1 para o Brasil! 2-0 para a Croácia! Olha só, Brasil! Ele fez a tabela, ele recebeu. Partiu pela esquerda, Croácia. Partiu cruzamento, essa é a bola do jogo! Gol da Croácia! Antes da finalização, deu para dizer essa é a bola do jogo. Deixaram escapulir uma bola que era do Brasil. E eles tiveram a chance deles no jogo. Aos 11 minutos do segundo tempo da prorrogação. Isso dá até um abalo moral também, né? Partiu, pé direito, partiu, bateu, pegou o goleiro. Bateu fraco e mal. A meia altura, que é tudo que o goleiro quer. Aí Marquinhos para cobrança, pé direito. Ele contra o goleirão croata. Partiu, bateu, perdeu, acabou! Acabou! Termina o sonho do Hexa. Termina o sonho do Hexa na cobrança dos pênaltis. Livaković! Majer protiv Alisona, Majer! Dobro, Majer, idemo i ovdje na 2:0. Livaković je bio i na ovoj lopti. I na ovoj lopti ovdje je pogodio Livaković stranu. Modrić, Luka! Pedro sa skontriranjem i Pedro sa izljevom emocija nakon što ovo zabio. Oršić protiv Alisona, Oršić! Da! Marquinhos se promašio! Idemo u polufinale, ljudi! Bom, meus amigos, saúde a todos, muito boa noite. Meus amigos, mais uma vez, não deu. Meus amigos, as quartas de final da Copa do Mundo FIFA Qatar 2022 iniciaram na sexta-feira e encerraram ontem, no sábado. Os jogos, meus amigos, Croácia e Brasil, Holanda e Argentina. E ontem, Marrocos e Portugal, Inglaterra e França. Meus amigos, então conhecemos os dois, os quatro semifinalistas e conhecemos também aqueles que não se deram bem nas quartas de final e deram um tchau para o Qatar. Antes de mais nada, meus amigos, agradecendo às novas inscrições, aos novos inscritos, saúde a todos e vamos começar, essa nossa conversa, acerca ao que ocorreu, nos jogos de sexta, nos 2 jogos de sexta-feira, nos 2 jogos de sábado, os 2 jogos de ontem. Meus amigos, Croácia e Brasil no estádio Cidade da Educação. Meus amigos, este jogo, eu praticamente assisti na íntegra, este jogo, tá? E o que eu posso falar, de fato falar até com uma certa segurança é que, pelas estatísticas, quando você vai analisar uma partida, quando você vai de fato relatar algo, é sempre interessante você observar as estatísticas. O que aconteceu de fato no Croácia e Brasil? Bem,
Meus amigos, como eu já havia retratado no material anterior, Croácia e Brasil já haviam se enfrentado, né, em duas ocasiões, né, por duas ocasiões em jogos válidos de Copa do Mundo FIFA, com duas vitórias brasileiras. Na Copa do Mundo de 2006, na abertura, Brasil 1, Croácia 0, um gol do Kaká no segundo tempo. E no jogo de abertura de 2014, Brasil 3, Croácia 1. E o Brasil começou perdendo, né? Aquele gol contra do Marcelo, mas depois o Brasil ensaiou uma reação bem interessante e conseguiu vencer o bom time croata. Meus amigos, 2022, quartas de final, a Croácia vindo de uma classificação, mais uma, nos pênaltis, diante do Japão, e a seleção brasileira depois de um passeio diante dos asiáticos, diante dos sul-coreanos. Meus amigos, então vamos aqui. Pelo que eu pude observar, pelo que eu pude assistir e acompanhei, a seleção brasileira, o técnico Tite colocou um time para frente, um time para cima, um alto volume de jogo, muita intensidade, volume ofensivo, diversas oportunidades, diversas chances criadas. Os pontas, né? Os pontas que eu sempre faço questão de enfatizar. Rafinha do lado direito, Vinícius Júnior do lado esquerdo. Quer dizer, uma seleção brasileira envolvente, com Éder Militão fazendo a função, né, nas laterais, Danilo de volta, Neymar muito bem no jogo, tá certo? Casemiro fazendo muito bem a proteção ali da volância, né, fazendo a proteção para o miolo de zaga. Então uma seleção brasileira altiva, uma seleção brasileira que mostrou mesmo porque, né, o que estava ali de fato para buscar a classificação, se impor, já que sempre teve, né, o status de favorita para este confronto, sem sombra de dúvidas. O Brasil, desde o começo deste Mundial, sempre foi apontado pela crítica especializada como uma das seleções candidatas à conquista da Copa do Mundo FIFA no Catar. Meus amigos, então, diante de todo esse cenário, o volume ofensivo, né, proporcionado, né, o jogo da seleção brasileira, um jogo para cima, um jogo fato de muita intensidade, muito volume de jogo, muito ofensivo, tá certo? E eu posso garantir para vocês, meus amigos, o grande divisor de águas, e que ajuda a entender o resultado deste jogo, tá? Sem sombra de dúvidas, ao ótimo sistema defensivo da Croácia, muito bem montado pelo Zlatko Dalic, tá certo? E as belíssimas intervenções, as grandes defesas foram muitas do ótimo goleiro Dominik Livakovic. Sem sombra de dúvidas, meus amigos. Se você for observar os melhores momentos, você certamente vai atestar isso. Querem saber por quê, meus amigos? Então eu trago aqui as estatísticas que de fato ocorreram nesse jogo dessas quartas de final. Meus amigos, nós tivemos cerca de 8 finalizações dos croatas. Olha lá, 8 finalizações dos croatas, enquanto que 19 finalizações por parte da seleção brasileira. Dessas 8 finalizações croatas, uma foi em direção ao gol e resultou em gol, enquanto que pela seleção brasileira, dessas 19 finalizações, 11 foram em direção ao gol. Destas 11, meu amigo, apenas a do Neymar, né, numa belíssima jogada trabalhada, numa trama com o Rodrigo, com o Neymar faz um estrago nessa defesa croata, ninguém conseguiu acompanhar, consegue driblar o goleiro Livakovic, e o Maier ainda tentou fazer algum rebote, alguma linha de frente para tentar impedir esse gol do Neymar. Não foi possível. Neymar saiu driblando todo mundo, fazendo essa tabelando com o Rodrigo, tá certo? Conseguiu furar o bloqueio croata, 1-0 Brasil no primeiro tempo da prorrogação. O jogo foi empate, né? Terminou 0-0 no tempo normal, nos 90 minutos e mais os acréscimos,
com a seleção brasileira ditando, controlando o ritmo de jogo. A Croácia teve sim algumas oportunidades, mas a oportunidades, assim, diria, sem muito esforço, sem muito trabalho por parte do sistema defensivo brasileiro. Alisson fez defesas pontuais, defesas providenciais, sem muito perigo. É bem verdade que a Croácia chegava em alguns momentos, mas a defesa brasileira comportou-se muito bem. O Brasil abriu o placar na prorrogação, no primeiro tempo, com esse gol do Neymar. E no segundo tempo da prorrogação, meus amigos, no segundo tempo da prorrogação, quando tudo parecia encaminhado, eis que, no momento de uma possível desatenção, né, do sistema ali, de possivelmente dois volantes da seleção brasileira, teriam se adiantado um pouco, quando talvez o mais coerente seria ajustar a marcação, e esses volantes estariam um tanto adiantados. O gol, meus amigos, nasceu mais ou menos assim, o gol dos croatas. Modric, um meio de campo articuladíssimo, tá certo? Toca no meio de campo para Vlasic. Vlasic resolve abrir o jogo, né, na esquerda com Orsic. Na passagem, né? Na passagem pelo lado esquerdo. Orsic, nessa passagem no corredor, né? No corredor do lado esquerdo, cruza rasteiro, avança bem, cruza rasteiro e acha Petkovic. Petkovic consegue chutar, né? Petkovic, depois desse cruzamento rasteiro, pega esse cruzamento, chuta, a bola provavelmente resvala no joelho do Marquinhos e Alisson não consegue chegar. É o empate da Croácia, meus amigos. Isso por volta dos 115, 116 minutos, faltando cerca de 3, 4 minutos para encerrar a prorrogação. E caso a seleção brasileira não tivesse tomado esse gol de empate, este improvável gol de empate, tá certo? Certamente a história poderia ter sido outra, tá? Então, meus amigos, continuando, esses foram os números das estatísticas das finalizações, né? As finalizações tanto da Croácia quanto pelo lado da seleção brasileira. Já pelo sistema defensivo, as estatísticas apontam, foram 11 o total de defesas do time croata, enquanto que pela seleção brasileira, 3 defesas. Isso resultou em 25 desarmes, olha só os números, 25 desarmes pelo lado dos croatas, enquanto que a seleção brasileira obteve um número de 23 desarmes. É até equilibrado, sugere um certo equilíbrio, mas em nada ajuda de fato, ajuda de fato a esclarecer, né, essa quantidade de desarmes. Não desobriga a fazer essa afirmação. O volume de jogo da seleção brasileira foi muito maior o volume de jogo da seleção brasileira, de oportunidades criadas, chances de gol e, claro, as defesas do Dominik Livakovic. Sem sombra de dúvidas, o goleiro croata salvou demais. Quem for observar os melhores momentos vai atestar facilmente isso. É isso, meus amigos. E a Croácia conseguiu achar este improvável gol de empate no segundo tempo da prorrogação e conseguiu levar para os pênaltis. Meus amigos, a Croácia até aqui, no histórico de Copas do Mundo FIFA, a Croácia é simplesmente 100% quando o assunto trata-se de penalidades máximas, quando uma decisão de vaga vai para os pênaltis. E foi o que aconteceu, meus amigos. A Croácia, os gols croatas com Vlasic, Maier, Modric e o próprio Orsic, todos eles converteram. Os 4 cobradores da Croácia converteram seus pênaltis, converteram suas cobranças. E, portanto, Croácia 4, Brasil fez apenas com Casemiro e com Pedro.
Rodrigo, que abriu a contagem, não converteu a sua cobrança, e Marquinhos faz a sua cobrança, bate na trave, e o hexacampeonato mundial está adiado, meus amigos. Está adiado. Meus amigos, a história do jogo é essa: Croácia 1, Brasil 1, e nos pênaltis, Croácia 4, Brasil 2. Todas aquelas discussões apontadas, jogadores que choraram, né? Choraram no campo, todos desolados, decepcionados, né? De fato, é uma carga emocional muito forte. E eu diria que por conta desta carga emocional, emotiva, isso pode ter feito a diferença. Os croatas pareciam mais tranquilos, pareciam mais calmos e estariam mais confiantes de que, mesmo tendo tomado o gol na prorrogação no primeiro tempo, eles poderiam ainda dar trabalho e, quem sabe, buscar um improvável gol de empate. A seleção brasileira, depois que fez o gol na prorrogação, tinha tudo para segurar o placar, tinha tudo para administrar a vantagem. Faltavam cerca de 4 ou 5 minutos para encerrar a história e garantir a classificação às semifinais. Como isso não aconteceu, o gol de empate a seleção brasileira sofreu o gol de empate e possivelmente levou essa carga emocional para a balada, né, para os pênaltis. Croácia classificada 4 nos pênaltis, Brasil 2. E encerra-se aqui a participação da seleção brasileira na Copa do Mundo FIFA Qatar 2022. E em termos, né, quando você vai para o histórico, né, a seleção brasileira, em mais uma oportunidade, cai nas quartas de final. Foi assim em 2006, diante da França, nas quartas de final, na Copa do Mundo FIFA 2006, na Alemanha. Foi assim em 2010, na África do Sul, diante da Holanda. 2014 foi outra história, foi nas semifinais, mas foi aquele capítulo, né? Brasil 1, Alemanha 7 nas semifinais. E em 2018, a seleção brasileira novamente caindo numas quartas de final para um outro europeu, desta vez a Bélgica. E agora em 2022, para a Croácia nos pênaltis na Copa do Mundo FIFA Qatar 2022, nas quartas de final.